Meus amados irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus pelas vossas orações. Continue orando por nós para que a gente possa verdadeiramente fazermos o que Deus nos tem colocado em nossos corações, de transmitirmos a sua palavra, a palavra que dá vida, a palavra que muitas vezes, para a sua simplicidade, ela nos dá vigor, ela nos dá força, ela nos dá ânimo, ela nos faz vencermos as dificuldades. A palavra de Cristo é uma fonte inesgotável. É de onde a gente possamos encontrarmos força, é de onde a gente possamos encontrarmos esperança. Apesar de um mundo tão caótico, tão difícil que nós estamos a vivenciarmos. Mas temos esperança, temos alegria em Cristo, porque servimos a um Deus que cuida de cada um de nós. Temos alegria de servir apesar de tristeza, de angústia, mas a nossa felicidade não está dependente das coisas que o ser humano ele sobrevive, o mundo ele sobrevive, mas a nossa alegria está diante de Deus, da promessa fiel que Ele nos fez, de um dia a gente sairmos daqui, deixar tudo isso para trás e ganhar uma coroa de glória. Estamos com Cristo, aleluia, podemos contemplar a sua face, podemos vermos a sua glória, a sua majestade, que honra pessoas como nós, pessoas falhos, imperfeitos, não merecedor de sua misericórdia, porque já era para nós estarmos consumidos, não era para a gente termos existência humana nenhuma, mas o Senhor, Ele nos amou. Como disse João, descrevendo no capítulo 6, ele fala um texto tão glorioso, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Por quê? É uma interrogação, é uma pergunta. Por que Deus nos amou? Por que Deus te amou? Quem era nós para que o Senhor viesse nos perdoar os nossos pecados? Quem era nós para que a gente tivesse esta oportunidade? Nós somos orgulhosos, nós somos soberbos, nós somos muitas vezes, queremos ser aquilo que nós não somos. Queremos muitas vezes aparecer, queremos muitas vezes tomarmos a posição de Deus. Mas o amor de Deus nos tem nos alcançado, nos dado o perdão, a compreensão, as misericórdias de Deus. Se nós olharmos, todo dia nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, mas o Senhor está lá para perdoar, para nos ajudar. Não por aquelas falhas que muitas vezes pessoas cometem sabendo o que está fazendo, mas falha que muitas vezes como ser humano, nos demonstrando que nós somos incapazes, que nós somos imperfeitos, que nós somos pessoas que precisamos se nos policiar, precisamos verdadeiramente se aproximarmos de Deus, estamos distantes. Precisamos, cada momento da nossa vida, vermos a realidade que está acontecendo, o que aconteceu. Uma pandemia nos ensinou a se aproximar de Deus, mas algumas pessoas não aprenderam o que essa pandemia nos ensinou. Aprendeu apenas ser soberbo, ser eu, apenas aparecer, ser. Mas algumas pessoas entenderam, compreenderam, porque passaram por momentos difíceis, momento que o ser humano entrou em apreensão, entrou muitas vezes em uma situação difícil desta vida, mas que nesta manhã, que neste momento desta reflexão da palavra de Deus, medite, precisamos melhorar. Precisamos chegar mais perto de Deus para que o Senhor estenda suas mãos, as bênçãos de Deus seja derramada sobre nossas vidas. Não sejamos dependentes do nosso conhecimento, dependentes porque cantamos bonito, porque falamos bonito, não.
que nós sejamos dependentes de Deus. Não adianta ter conhecimento, não adianta eu ter tantos livros, tantas Bíblias, se verdadeiramente eu não me converti, se verdadeiramente o meu coração não está rasgado para Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa pousar em mim e fazer dele morada, e fazer de mim uma diferença, sal da terra, luz deste mundo. Tantas pessoas com tantos conhecimentos, conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, conhecem tantas coisas, mas muitas vezes o seu coração está preso. A sua vida está apenas em situações que precisa ser liberto, precisa ser transformado, com a sua mente cautelizada, apenas preocupado em ser, preocupado em galgar posições, ser destacado diante das mídias, aparecer diante das pessoas como alguém, mas não somos nada. Como no princípio nós falamos, somos pó, somos cinza. Salvação não é encontrada no supermercado. Salvação não é simplesmente encontrada na farmácia. Salvação não é simplesmente porque aceitamos nosso Senhor Jesus para a nossa vida eterna, mas temos que perseverar. Se você lê a Bíblia, se você conhece verdadeiramente a Bíblia, você entende o que estou a falar. Precisamos perseverar, precisamos policiar nossa vida para que possamos chegar lá. Não chega de todo jeito, não pelo nome. Nome não leva a ninguém. Título não leva a ninguém. Cargo não leva a ninguém. Mas o que vai levar ao céu é uma vida contrita diante do Senhor. É como o salmista Davi, ele traz uma interrogação a todos nós e para Deus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Será que sou eu que tenho talvez conhecimentos bíblicos, teológicos, filosóficos? Será que somos nós que temos uma posição eclesiástica? Uns são diáconos, outros são os presbíteros, outros são evangelistas, outros são pastor, apenas por títulos. Nós não vamos ser salvos por títulos. Nós vamos ser salvos pela nossa fidelidade com Deus, com o nosso propósito diante de Deus. Mas muitas pessoas não entenderam o que é fidelidade. Muitas pessoas não compreenderam, apenas citas, ensina, dá doutrina, explica, mas verdadeiramente não está enquadrado com o que a Bíblia nos mostra. Jesus está voltando. Jesus está vindo para buscar um povo fiel, um povo temente, um povo obediente, um povo que esteja enquadrado na Bíblia Sagrada, naquilo que as Escrituras nos ensinam. Ensinar é bom, mas viver é melhor. Porque se a gente verdadeiramente aplicar e não aplicar em nossas vidas, isso não vai adiantar de nada. Mas o Senhor está voltando. É tempo de preparação. Este foi o tempo que o mundo, globo, terra, entendeu, compreendeu. Muitas pessoas que entenderam a mão de Deus, porque com Deus não se brinca. Deus não é um marionete para nós fazermos o que nós queremos com Ele, apenas para pedirmos: Senhor, eu quero isso, Senhor, faz isso, Senhor, toma providência, abra as portas, faz isso. Deus não é apenas um serviçal, Deus não é um marionete, Deus é Deus. Nós precisamos entender isso, compreender isso. Somos apenas chamados por Deus. Deus nos escolheu, não fomos nós que escolheu Deus. O João capítulo 15, você possa observarmos que João descreve esse texto tão glorioso, que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Deus te escolheu, não importando quem você era, o que você fazia, não importando se você era pobre, se você era rico, mas Deus te escolheu para servir, para ser um adorador,
para estar diante da sua vontade, não para sermos apenas um ator, uma pessoa que esteja para se destacar, ser apresentado, ser vacionado, não. Como João descreve em uma das suas cartas, em uma situação tão difícil da sua vida, quando alguém chegava a João, dizia: ó João, aquele Nazareno, quando aqueles que servia maior do que ti, quando ele pregava, quando ele falava, as pessoas eram mais batizadas. Mas João descreve e diz: importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele seja glorificado e apenas nós possamos sentirmos a sua misericórdia em nossas vidas. É isso importante nas nossas vidas. Temos paz com Deus. Temos a felicidade, temos a convicção que isto vai passar. Que este momento é o momento que nós estamos a policiar. Nós não sabemos quantas pessoas foram embora. Quantas pessoas essa pandemia tem levado e nós ficamos? Será que nós ficamos simplesmente porque somos melhor? Porque somos imbatíveis? Porque o nosso sistema é mais forte? Não. Deus deixou você vivo. Deus lhe deu essa oportunidade. Foi para ser um adorador por excelência. Foi para exaltar aquele que vive para todo sempre. Foi para dizer a essa sociedade corrompida pelo pecado, pelo engano, pela falsidade, pela prostituição, que Jesus está vivo, que ainda Ele salva, que perdoa o pecado, que transforma, que vai, aleluia, além da medicina. Não é uma vacina, não é simplesmente porque nosso corpo, aleluia, ele tem como embater essa enfermidade, esta coronavírus. Não! É a mão de Deus estendida sobre nossas vidas, que nos permite, aleluia, de passarmos por esse processo. Quantas pessoas que veem a coronavírus a primeira vez, veem a segunda, pode vir a terceira, mas Deus nunca deixou pegar esta enfermidade. Pode ser uma coisa explicativa. A ciência pode relatar porque deve ter algum corpo que possa abater esta, aleluia. Mas é a mão de Deus. É os cuidados de Deus na vida daqueles que são fiéis. Na vida daqueles que muitas vezes as pessoas olham para cada um de nós e nos dá como nada, como alguém desprezível, sem valor, sem qualificação nenhum. Porque muitas vezes as pessoas olham para aqueles que têm posição, aqueles que têm destaque, aqueles que pregam melhor, aqueles que cantam melhor, aqueles que falam melhor, mas nunca dá importância àquelas pessoas humildes, simples. Mas Deus não faz decepção de pessoas. Deus ele não olha com diferença. Deus ele não olha, aleluia, com diferença. Deus ele olha a todos como seu filho, aleluia, como aqueles que estão ali prostrados, reconhecendo a sua incapacidade, reconhecendo verdadeiramente, aleluia, que não tem capacidade, que não é nada, que é pó, que apenas foi criado por Deus. Mas que possamos entendermos, compreendermos e saber que Deus é grande. É Ele, aleluia, que merece honra. É Ele que merece glória e aleluia. Deus é grande. Deus é lindo. Aleluia, glorifica Ele na tua vida. Glorifica Ele neste momento que o Senhor está te dando a oportunidade. Talvez você esperava uma palavra que Deus vai abrir porta, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Mas esse momento é um momento de a gente reconhecer a nossa incapacidade. Reconhecer que passaram e nós ficamos. Muitos se foram. Quantos pastores, quantos evangelistas, quantos irmãos, irmãs
dirigentes de ciclo de oração, pessoas que não eram crentes, pessoas que viviam uma vida desgarrada. Mas Deus nos deu essa oportunidade. Agradeça a Ele, ainda que você esteja desempregado. Ainda que muitas vezes a situação está tão apertada na tua vida. Ainda que muitas vezes você tenha perdido alguém da sua parentela. Mas louve a Ele. Glorifique a Ele. Porque um dia a gente vai chegar lá. Um dia a gente vai chegar lá. É apenas um preparamento da nossa vida. Nós estamos aqui com um propósito. Deus tem um dia marcado para a nossa vida. Deus tem um tempo determinado para a nossa história. Alguém possa dizer, acabou a tua história, mas Deus tem um tempo determinado. Deus tem um tempo determinado nas nossas vidas. Quer alguém dizer, vai para o vale da sombra da morte, vai morrer. Mas o tempo de Deus na nossa vida está marcado por Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. O tempo de Deus está marcado por Ele. Você possa dizer, mas é tanto sofrimento, é tantas situações na minha vida que eu não estou compreendendo. Por que isso? Para que isso? Mas se a gente observarmos Jó era um homem íntegro, um homem sincero, um homem temente, um homem que se desviava do mal. Apesar de conhecer Deus apenas por falar, como a gente não conhecemos Deus verdadeiramente, a sua fisionomia, aleluia, quem Ele é, mas calabasura, Cássia. Mas sabemos que Deus é grande, que Deus Ele tem habitado dentro de nós, tem nos confortado, tem nos fortalecido. Quando a gente pensa que vai cair, Deus está nos dando força, Deus está nos dando graça. Quando a gente pensa que vamos desistir, Deus vai lá e nos levanta. Quando a gente pensa que vai parar, Jesus Ele chega com ânimo, com força, com graça. Deus é força, meu irmão. Deus é força, minha irmã. Deus é força nesta manhã. Deus é o Deus que nos fortalece. Apesar de tantas situações que estamos a vivenciarmos, tantas coisas que nós passamos neste dia, tantas coisas que passaram em nossas vidas, mas sabemos uma coisa, Deus é força. Deus é a nossa fortaleza, Deus é, aleluia, a nossa graça que nos tem nos sustentado. Quantas pessoas se desviaram, quantas pessoas pararam na caminhada, não importando se era obreiro, se não era obreiro, não importando se era congregado, se era membro, mas quantas pessoas pararam? É porque a gente é forte? É porque a gente é melhor? Não! Mas é a graça de Deus. É as misericórdias de Deus. É Deus que nos tem nos sustentado para passarmos por estas turbulências, por este mar agitado. Se você observarmos como é a praia, quando a gente vai à praia, a gente observa as ondas como elas são fortes. Tem onda que é até 5 metros de altura, aleluia. E muitas vezes aquelas ondas podem nos matar. Mas quem está com Cristo, as ondas podem vir valente como for, ela pode vir agitada como for, aleluia, mas nós passamos por baixo. E Cristo passa com a gente. Mas que nós levantamos nossa cabeça, olhamos para Cristo, porque é dele que vem o nosso refúgio. Como o salmista Davi, em um cântico tão tremendo da sua vida, apesar das perseguições, como Saul queria matar Davi, e Davi, aleluia, temente a Deus, obediente a Deus. Davi não pediu para ser rei, Davi não queria ser rei, mas Davi estava no campo apacentando ovelha, ninguém olhava, ninguém dava nada por Davi, ninguém queria saber quem era Davi, nem os seus próprios pais, nem os seus próprios irmãos, mas Deus disse, eu quero ele, é ele que vai governar Israel. Mas nós observamos que quando Deus começa a trabalhar na vida de Davi, aleluia,
logo vem o ciúme, logo vem as invejas, logo vem as perseguições, logo vem as diferenças. E nós observamos que Davi, a sua simplicidade, a sua humildade, era apenas servir, era apenas ser servo de Saul, não para ser rei de Saul. Mas nós observamos que Saul desejou. Saul deixou o seu coração invadir de ódio, de inveja, de querer matar Davi. Mas Davi estava lá, da dependência de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus. Porque para Davi não importava ser rei, mas importava que Davi queria se glorificar a Deus em sua vida. É isso o intuito que Deus tem na nossa vida. Não é ser, não é poder, mas é sermos adoradores, como Davi, ele foi adorador. Ele cantava os salmos como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, aleluia. Quantos hinos Davi canta, se expressa no livro de Salmos. Mas nós observamos que Saul desejava a morte de Davi. Saul queria matar Davi, mas Davi só queria louvar a Deus. Só queria estar ali como servo, como alguém que seja assim dependente, como alguém esteja ali para servir. E nós observamos que Saul projetou a morte, aleluia. Mas Davi, ele canta o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso refúgio em meio a circunstâncias que você esteja a passar. Em meio à situação que nós vivenciamos neste mundo de aflições, neste mundo de decepções, neste mundo de engano, neste mundo de falsidade, porque sabemos que é um momento difícil, mas a nossa redenção está próxima. A nossa esperança é em Cristo Jesus. Não é ganhar dinheiro, não é ser famoso, aleluia. Mas a nossa esperança está na nossa redenção. É saber que um dia a gente vai sair daqui. É saber que um dia seremos reconhecidos como nós somos reconhecidos. Alguém possa nos reconhecer. Alguém possa nos queremos olhar para nós de uma indiferença, falar de nós muitas vezes ao culto, falar de nós muitas vezes por trás. Mas um dia vai falar diferente. Um dia vai perguntar, cadê o irmão Cleito? Cadê o irmão João? Cadê o irmão Pedrinho? Cadê o irmão Tiaguinho? Você não falava dele? Você metia pau nele? Você dizia que ele não prestava, que ele não valia? Mas muitos vão dizer, Cristo, a igreja levou. Quantos estão se embaraçando? Quantos estão se embaraçando com estas coisas, com essas pincuinhas? Mas o nosso alvo é Cristo, é falar da sua palavra, é dizer, aleluia, aqueles que precisam. Quantas pessoas em suas residências, quantas pessoas por aí afora, precisando de uma palavra, precisando de, aleluia, de uma consolação do Espírito Santo de Deus. Mas que Deus nos ajude, que possamos compreender a vontade de Deus, os objetivos de Deus. Estamos passando pelo preparo de Deus. Estamos sendo policiados como um diamante. O diamante, quando ele é arrancado brutamente das pedras, ele não vem lapidado. Ele não vem pronto para se colocar pendurado no percurso. O diamante, ele não vem pronto para colocar num anel, como se fosse um anel no seu dedo. Mas o diamante, ele vem sujo, cheio de pedra, precisando passar pela lapidação. E o processo da lapidação de um diamante, se você puder ver como é, ele vai passar por situações que a gente passamos e não entendemos como Deus está nos lapidando, como Deus está trabalhando. Muitas vezes dói, muitas vezes fere,
porque muitas vezes tem que passar pela lixa para deixar conforme o modelo de que aquele pessoa que está trabalhando com aquele diamante, ele pode deixar redondo, ele pode deixar triângulo, aleluia. Eu não sei como Deus está deixando a tua vida, eu não sei como é o preparo da tua vida que Deus está trabalhando na tua vida, mas estamos passando pelo oleiro, estamos passando pelo lapidador. Eu não sei se você vai sair redondo, eu não sei se você vai sair triângulo, eu não sei se você vai ser pendurado no percurso, aleluia. Eu não sei se você vai ser como um anel, que alguém vai se formar em uma formatura. Eu não sei se alguém vai pendurar nas orelhas, mas estamos passando pela lapidaria, estamos passando pelo processo, estamos passando pelos objetivos de Deus. Eu não sei até quando, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, mas a gente estamos passando todos os dias pela lapidação. Vai doendo, vai machucando, vai oprimindo, vai arrancando nossas lágrimas, vai tirando muitas vezes as angústias, vai chegando em nossas vidas, o desespero, a frieza espiritual. Vai chegando muitas vezes o cansaço, vai chegando muitas vezes o desânimo, vai chegando muitas vezes a situação que a gente olha pelas nossas dificuldades e acha tão impossível, queremos desistir, queremos parar, queremos que Deus tire a nossa vida, que nós não temos mais condições de sobreviver. Mas a lapidação é o processo do oleiro, é o processo daquele que está lapidando, aleluia, a joia de valor. Nós somos uma joia de valor. Para alguém nós não prestamos, nós não valemos, nós não somos nada. Mas Deus, aleluia, nós somos uma joia de valor. Nós temos valor para Deus. Se alguém olha de você de ponta a ponta, talvez olhe porque a sua veste não é adequada, olhe porque muitas vezes você não se expressa bem, não canta bem, não fala bem, aleluia. Talvez a sua roupa é tão humilde, alguém olhe pelo seu jeito de ser, da sua maneira que você é, mas você é uma joia de valor, você é uma joia de valor. Deus entende a cada um de nós, quem somos nós. Alguém nos entende, alguém nos compreende, alguém muitas vezes critica do jeito que a gente somos. Mas Deus, Ele entende. Nós somos uma joia de valor. Apesar que estamos passando ali pela lixa, pelo oleiro, passando por momentos difíceis das nossas vidas, mas somos uma joia de valor. Aleluia. Nós somos uma joia de valor. Nós somos alguém que Deus depositou a sua confiança em nós, para que a gente possamos fazermos a sua vontade, para que possamos dizermos que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é fiel. Apesar de qualquer coisa, de qualquer situações que nos vêm sobre nossas vidas, se você quer parar, se você quer desistir, não desista. Você é uma joia de valor. Não importa o que seja os falatórios, não importa qual seja decepções que nos aconteça, não importa qual a coisa que você esteja a passar, mas não desista. Peça para Deus trabalhar na sua vida. Peça para Deus ter intimidade contigo, porque a maior honra que um homem tem, a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, poder ouvir a voz do Espírito Santo e falar conosco e dizer assim, é assim que eu quero, faça assim, diga assim. Não o que as pessoas falam da gente, não o que as pessoas muitas vezes criticam da gente, mas o que o Espírito Santo de Deus. É muito bom ter intimidade com Deus, falar com Deus, ouvir Deus. Aleluia. Não é ouvir o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, mas o que, aleluia, como é maravilhoso, como é tão
tremendo a graça, a misericórdia de Deus. É tão grandioso. Se todos entendessem, compreendessem que a melhor coisa não é ouvir alguém profetizar, ir na casa de um profeta, ir na casa de alguém para dizer a nossa história, a nossa vida, mas tem intimidade com Deus. Deus quer falar com você. Deus quer se revelar a você próprio, não é usar ninguém, nem B, nem C, nem na casa de João, não, mas Deus quer revelar a você. Na sua casa, na hora que você esteja lavando prato, na hora que você esteja muitas vezes nos seus afazeres, na hora que você está trabalhando, na hora que você esteja estudando. Não é para casa de ninguém. Muitas vezes abre a internet para ver muitas vezes fulano de tal que está profetizando, ciclano de tal que está dando a benção. Não. Mas tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Esta é a importância que cada crente deve ter, uma intimidade. Apesar que não é fácil ter intimidade com Deus, não é de todo jeito, tem processo, como nós falamos, é a lapidação, é o diamante que está sendo lapidado, tirado muitas vezes a sujeira, as pedras que ficam. Mas tenhamos verdadeiramente uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos conduzirá à sua vontade, ao caminho do céu, ao seu propósito. Ainda que alguém nos chame de loucos, ainda que alguém nos chame que somos crentes fanáticos, ainda que alguém muitas vezes critique da nossa maneira de ser, mas a importância é ter intimidade com Deus, é termos verdadeiramente aproximação com Deus. Isso é importante. É muito rico quando o crente ele está inimigo de Deus. É muito rico quando o crente muitas vezes não tem intimidade com Deus, fica lá apenas ouvindo qualquer coisa, muitas vezes se embaraçando com qualquer coisa. Mas quem tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele não se embaraça, mas ele se procede a Cristo, a fazer a vontade de Cristo, a glorificarmos a Cristo. Ele não está importando com as glórias, ele não se importa muitas vezes com o que fala, mas a importância daquele crente é ver Deus sendo glorificado, ser exaltado, porque de nós mesmos não temos nada. Se Deus quiser, Ele pode tirar a minha vida agora, acabou-se. Cadê irmão Cleito? Cadê irmão João? Cadê irmão Pedrinho? Mas Deus nos manteve vivo para um propósito, para dizer que Ele é grande, 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 que Ele é fiel. Eu sou infiel, eu sou falho, eu peco, eu erro, mas Deus é grande. Deus é grande, Deus é grandiosíssimo, Ele é tremendo. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Se a nação, se o povo de Deus compreendesse isso, se todos nós compreendesse a mão de Deus estendida, apesar do que aconteça ou não aconteça. Se Deus promete e não cumpre com a sua palavra, mas a honra e a glória é para Ele. É Ele que sabe se nós estamos preparados ou não estamos preparados. O que adianta Deus prometer aos senhores? O que adianta Deus prometer às senhoras, se muitas vezes nós não estamos no lugar que Deus queira? Se nós não estamos na vontade de Deus, vai passar, vai ficar para trás. E alguém possa dizer, mas Deus não cumpriu a promessa. Ele não falou, Ele não falou. Por que não cumpriu com a sua palavra? É porque nós não estávamos na vontade de Deus. Deus não é qualquer coisa. Deus não é apenas um marionete para a gente fazer o que a gente quer. Deus é Deus para fazer como Ele quer, da maneira que quer, o tempo que quer, a hora que quer, como quer. Não é como a gente queremos, não é como a gente pensamos. Por que tantas pessoas vão atrás de profecias? Por que tantas pessoas vão atrás de comunicação que traga profecias
e começa a acreditar, mas a gente tem que ficar na vontade de Deus. Não adianta eu ter milhão de promessas, promessa dali, promessa daqui, promessa de lá, mas se eu não estiver na vontade de Deus, não adianta. Não adianta, que Deus não tem compromisso com gente que não tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Somente isso. Somente estas palavras que o Senhor nos colocou em vossas bocas. Lembre, tenhamos intimidade com Deus. Tenhamos verdadeiramente aproximação com Deus. Sabemos que não é fácil. Vem o tempo da frieza, vem o tempo do desânimo, vem o tempo que a gente queremos se esconder, a gente queremos muitas vezes recuar, mas que tenhamos, aleluia, aproximação com Deus, porque dele vem a nossa força, dele vem a graça, dele vem o nosso refúgio, dele vem a nossa, aleluia, aleluia, a nossa coragem. É dele que nos tem nos sustentado, nos dado força para estarmos de pé. Não é a nossa força, não é o nosso conhecimento, não é a nossa base de cristão. Quantos anos nós temos de crente? Quantos anos de crente você tem? Está pensando que tempo de crente é o que mantém o crente de pé? Não. Não é o tempo de crente que você tem. Você pode ter 10 anos, você pode ter 50 anos, você pode ter 40 anos de cristão, mas não é isso que tem mantido de pé. Mas o que tem mantido de pé a nós é a misericórdia de Deus. É porque Deus nos conhece. Deus conhece a gente por fora e por dentro. As pessoas conhecem a gente apenas por fora, pela nossa maneira, o nosso comportamento. Aleluia, porque muitas vezes um é brabo, o outro é calmo, porque muitas vezes um é complicado, mas Deus conhece a gente por dentro e por fora. Deus, ele faz um check-up. Quando alguém quebra um braço, vai tirar a radiografia, e Deus, ele vai lá, tira a radiografia da gente e vê lá dentro do meu coração, e vê lá dentro do nosso coração. O que adianta eu estampar, aleluia, meu sorriso de alegria? O que adianta eu estampar muitas vezes a minha aparência, aquela humildade, aquela simplicidade? Eu posso enganar João, eu posso enganar Pedro, eu posso enganar a quem seja, mas Deus vai lá dentro do meu coração. É como o salmista, ele descreve no Salmo 139, Senhor, Tu me sonda, Tu me cerca, Tu me conhece, sabe o meu deitar, o meu falar, de longe Tu me cerca. Deus conhece a cada cristão, não importa quantos milhões e milhões e milhões de crentes, não importa qual a dominação que você seja a dominação B, seja a dominação A, mas Deus conhece a cada um de nós, por dentro e por fora, por dentro e por fora. Alguém conhece a gente por fora, mas por dentro, o que conhece é Deus. Aleluia. Deus é quem conhece, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, apesar que as nossas ignorâncias, apesar de que nós somos, mas Deus conhece por dentro. Deus, ele vai lá no coração. Se Deus não fosse no coração de Pedro, Pedro pecou, Pedro negou a Cristo, Pedro tomou decisões precipitadas. Quando Deus disse a Pedro, Pedro se aproxima de Jesus e disse, eu não vou te negar, eu vou contigo, aonde tu for eu vou também. Mas Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu te conheço teu coração por dentro. Eu te conheço por fora, mas também te conheço por dentro. Eu sei quem tu sois. Aleluia. E nós observamos que quando Jesus foi levado para ser julgado, para ser interrogado, a Bíblia diz que quando chega o momento final de Jesus ser caminhado para ser crucificado, alguém olha para Pedro e diz,
tu és um deles, parece com ele. Mas Pedro diz, eu nem conheço esse homem. E Jesus passa naquele momento. E Pedro olha para Jesus. E novamente a Bíblia diz que quando alguém diz, tu és um dele. Tu és um dele. E Pedro novamente diz, eu não conheço esse homem não, nem sei quem ele é. E novamente Jesus passa novamente e Pedro olha para Jesus. E quando chega a terceira vez, aleluia, alguém interroga Pedro novamente e diz, eu conheço esse homem, ele andava com ele, eu não. Mas Jesus, ele conhece o coração por dentro e por fora. Jesus, ele sabe até onde nós suportamos, até onde nós iremos, até a pessoa que nós somos. Eu posso enganar João, Pedrinho, qualquer um, mas Deus nunca se deixa se enganar e nunca vai ser enganado com as minhas promessas, com o meu jeitinho. Não. Eu posso enganar qualquer um, mas Deus nunca vai deixar a gente ser enganado. Deus nunca vai ser enganado por ninguém. Por ninguém Deus vai ser enganado. Mas nós observamos que quando chega a terceira vez aquele galo canta. E Pedro novamente, eu não conheço esse homem. E Jesus passa ali para ser levado para o Golgotá. Para ser julgado por Pilatos. Aleluia. E Pedro cai em prantos. Sai dali e vai para aonde a sua vida ele vivenciava na pescaria. Sai dali com angústia, aleluia, vendo, aleluia, que ele falhou, que ele pecou. Deus conhecia Pedro, mas Pedro não conhecia quem era Pedro. Pedro não conhecia quem era Pedro, mas Deus conhecia quem era Pedro. Deus conhece quem somos. A gente possa prometer hoje, não vou errar, não vou pecar, não vou falhar. Mas quando daqui a pouco nós erramos, nós estamos pecando, nós estamos fazendo coisas que não agradam os olhos de Deus. E nós observamos que quando Pedro vai-se embora, triste, angustiado porque pecou, mas a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, ao terceiro dia Jesus ele ressuscitou e surgiu seus aparecimentos no tabernáculo, diante do caminho de Emaú, diante de Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Mas nós observamos que ele manda um recado, diz a Pedro que eu quero falar com ele. Mas Pedro estava lá, estava em uma situação decadente, estava lá em uma situação que se desviou do propósito de Deus, do caminho de Deus. Mas nós observamos que quando Pedro vai a Genezaré, vai ali, aleluia, vai ao encontro de Pedro. Pedro estava pescando no mar da Galileia. E nós observamos com seus amigos. E Jesus ali aparece naquela ilha. E observamos que quando Pedro passou a noite inteira pescando peixe, mas não pescou um. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima daquele barco, Pedro viu Jesus. E Jesus disse ali àqueles homens, volta de novo e lança a rede ao lado direito. Pedro, como conhecia Jesus, disse, vamos fazer conforme a tua palavra, nós iremos. A Bíblia diz que quando Pedro, com aqueles homens foram onde Jesus ordenou, eles lançam aquelas redes e aqueles peixes, aleluia, encheu as suas redes, encheu outro barco que estava com ele. Foi a maior prosperidade. E quando Pedro novamente volta com aqueles homens com o barco cheio de peixe, lá estava Jesus. Tinha pão, tinha mel, peixe assado, aleluia. E Pedro veio correndo, se prostra diante do mestre
E Jesus começa a interrogar e dizer: Pedro, tu me ama? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E novamente, como Jesus conhece o coração de Pedro, precisava de uma marteleta para quebrar, aleluia, muitas vezes aquele pedeglulho. Quantos coração feito um pedeglulho precisa da marteleta para quebrar as pedras? E nós observamos que Jesus novamente pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. E novamente, como Jesus conhece o coração de Pedro, e pergunta pela última e terceira vez: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro cai em pranto. A palavra de Deus penetra nos nossos corações, quebra até coração de pedra. Pessoas que muitas vezes você acha que Jesus não vai converter, que Jesus não vai ter um encontro, mas ele vai. O coração pode ser duro, aleluia, o coração pode ser duro como for, mas Jesus, ele quebra o coração. Quando Deus quer, acabou-se. Quando Deus escolhe, escolheu. A pessoa pode ser o que for, pode ser um alcoólatra, pode ser uma pessoa que seja drogada, pode ser uma pessoa que vive no mundo de violência, aleluia, pode ser uma pessoa que vive em mundos errôneos, mas Jesus vai lá, aleluia, no coração de pedra e quebra e transforma e faz uma nova criatura. Mas Pedro estava lá. E quando Jesus ele vê que o coração de Pedro se quebrou, disse: apacenta os meus cordeirinhos. Aleluia. E Pedro não foi mais pescador de peixe, mas agora ele foi pescador de alma. Deus quer fazer a gente pescador de alma, para pescar a alma para Ele, para o reino dEle, para dizermos que Jesus ele é a salvação, que Jesus ainda é o Deus Todo-Poderoso que está no controle dessa situação que o mundo está enfrentando, mas que o mundo possa se curvar, que o mundo possa entender quem está na direção não é o presidente da república, não é o governo, não é, aleluia, a justiça, não é, aleluia, as autoridades, não. Quem está no domínio de tudo é Deus que está no domínio. Que o mundo possa compreender, possa se dobrar diante da sua grandeza, da sua majestade, do que Ele é. Não é a vacina que vai salvar ninguém, mas que salva é Jesus. A vacina não vai salvar ninguém para levar ao céu. Ela pode ter um paliativo por certas doenças, mas a salvação vem de Cristo. É quando alguém aceita Cristo como Salvador da sua alma. Mas que Deus os abençoe. Quero agradecermos a todos os irmãos, a todas as irmãs que vão ouvir, que vão escutar, que vão verdadeiramente transmitir para outra pessoa. Lembre que possamos termos intimidade com Deus. Que Deus os abençoe.